Para facilitar a compreensão sobre o estudo do plano, a gente vai resolver junto os exercícios que estão ali nos slides para vocês. Então, o primeiro exercício, ele nos dá os pontos A, B e C, e utilizando as mesmas coordenadas, a gente vai colocar esses pontos aqui no nosso diedro para entender como funciona o nosso plano. Ponto A tem uma abscissa de 2, um afastamento de 3 centímetros e uma cota de 3 centímetros. Projeção A', projeção A, ponto A. O ponto B tem uma abscissa de 6 centímetros. Uma cota de 3 centímetros e um afastamento também de 3 centímetros. Ponto B, projeção B, projeção B'. E o ponto C também tem uma abscissa de 6 centímetros, mas um afastamento de 5 centímetros e uma cota de 3 centímetros. Então, ele está na mesma altura do ponto B, um pouquinho mais afastado. Então, aqui a gente tem a projeção C, o ponto C e a projeção C' que coincide com a projeção B'. Demarcamos os nossos 3 pontos que compõem o plano, agora a gente vai unir os pontos para delimitar o plano. Lembrando de forçar sempre mais o lápis, onde é o plano, onde é a reta, para que a gente consiga visualizar. Bom, já tenho o meu plano delimitado aqui. Agora, a gente vai delimitar as suas projeções. Na sua projeção horizontal, ele está paralelo ao plano horizontal. Então, nós temos, na projeção horizontal, o plano em verdadeira grandeza. Já pode anotar aqui que é uma VG. Na sua projeção vertical, como o plano está perpendicular ao plano, nós vamos ter uma projeção acumulada. Porque todo o plano, toda a superfície do plano acaba virando uma única reta. Delimitado o nosso plano no diedro, agora a gente vai levar ele lá para nossa épura. O afastamento do ponto A é 2, a abscissa do ponto A é 2 e a abscissa do ponto B e C é 6. Ponto A tem 3 centímetros de cota e 3 de afastamento. Projeção vertical A', projeção horizontal A. O ponto B também tem 3 centímetros de cota e afastamento. E o ponto C tem 5 centímetros de afastamento. Então, aqui eu tenho a projeção B, a projeção horizontal C e a projeção vertical B', que coincide com a projeção vertical C'.
Vamos demarcar aqui as nossas projeções. Aqui está o nosso plano em épura. E agora a gente vai identificar quais são as retas que estão contidas nesse plano, que isso a gente viu lá no estudo da reta. Então, a reta AB, nas suas duas projeções, se a gente for lá retomar, ela é uma reta fronto-horizontal. Ela tem a VG no plano horizontal e no plano vertical. Então, a reta AB é uma reta fronto horizontal. A reta BC, aqui está ela e aqui está a sua projeção vertical, ela é uma reta de topo. Que ela está em verdadeira grandeza no plano horizontal e está acumulada no plano vertical. E a reta CA, aqui e aqui também, é uma reta horizontal. Que ela tem a verdadeira grandeza aqui na projeção horizontal e uma projeção reduzida aqui na projeção vertical. Então, essas são as retas contidas no nosso plano horizontal. Seguindo o nosso próximo exemplo, que também está lá nos slides, a gente vai ver o plano frontal e quais são as retas contidas nesse plano. Então, vamos colocar os pontos no nosso diedro. O ponto A tem abscissa de 1, afastamento e cota de 3 centímetros. Localizado o ponto a projeção horizontal A e a projeção vertical A'. O ponto B tem abscissa de 5 centímetros, afastamento e cota de 3 centímetros. Localizado o ponto B, a projeção horizontal B e a projeção vertical B'. E o ponto C também tem abscissa de 5 centímetros, também tem afastamento de 3 centímetros, mas ele tem cota de 6 centímetros. Projeção C'. Localizamos o ponto C e agora a sua projeção horizontal é que coincide com a projeção horizontal do ponto B. Localizados os pontos, agora a gente vai delimitar o nosso plano. Da mesma forma, a gente vai delimitar as suas projeções do plano.
E já é possível observar que no plano vertical, o nosso plano frontal está em verdadeira grandeza. E no plano horizontal, ele é uma projeção acumulada do plano como um todo. Agora, a gente vai levar o nosso plano lá para a nossa épora. Ponto A tem abscissa de 1 centímetro e o ponto C de 5 centímetros, ponto B e C. Ponto A tem cota e afastamento de 3 centímetros. Ponto B também tem cota e afastamento de 3 centímetros. Então, 3 para cima e 3 para baixo. E o ponto C tem uma cota de 6 centímetros. Então, ele vem bem mais acima. E o afastamento também é de 3 centímetros. Então, aqui é a cota do meu ponto C, a projeção C'. A cota do meu ponto A, que é a projeção A'. E a cota do meu ponto B, que é a projeção B'. E aqui nós temos o afastamento do ponto A, que é a projeção A, e o afastamento do ponto B e C, que está no mesmo local, que é a projeção B coincidente com C. Vamos unir os pontos para visualizar o nosso plano. Agora, a gente vai ver que retas estão contidas nesse plano. A reta AB é uma reta fronto-horizontal, como a gente viu lá no estudo da reta. A reta BC, que eu vou demarcar aqui de rosa, para ficar mais claro, é uma reta vertical. Que ela tem uma projeção acumulada e uma projeção em verdadeira grandeza. E a reta CA é uma reta frontal. Aqui nós temos todas as projeções em verdadeira grandeza, e aqui ou ela é reduzida, como é o caso da reta CA, ou ela é acumulada, como é o caso da reta BC. Para o nosso plano, com relação ao nosso plano, não as retas do plano, esta projeção ela é acumulada. Com relação às retas, ela pode ser reduzida ou acumulada. Seguindo o nosso próximo exemplo do slide, a gente vai fazer o exemplo do plano de topo para entender quais são as retas contidas nesse plano. Então, o ponto A tem uma abscissa de 3 centímetros e o ponto B e C de 7 centímetros. O afastamento do ponto A é de 3 centímetros e sua cota 1 centímetro. Localizamos o ponto A e suas projeções. O ponto B tem abscissa de 7 centímetros, cota e afastamento de 3 centímetros.
localizamos o ponto B e as suas projeções. O ponto C também tem abscissa de 7 centímetros, afastamento de 5 centímetros e cota também de 3 centímetros. Localizamos o ponto C, sua projeção horizontal e a sua projeção vertical, novamente, vai coincidir com a projeção vertical do ponto B. Então, B' coincide com C'. Agora, a gente vai delimitar o nosso plano. Delimitado o plano, a gente vai delimitar as suas projeções. Aqui ficou bem no cantinho. Agora, a gente pode ver que esse plano, com relação ao plano vertical, ele se encontra numa projeção acumulada. E pela sua angulação com relação ao plano vertical, que ele não está retinho aqui, a gente sabe que na sua projeção horizontal, esse plano tem uma projeção reduzida, porque ele está inclinado em relação ao plano. Então, ele já não tem mais as mesmas dimensões na sua projeção. Agora, a gente vai levar lá para a nossa épora para entender melhor. A abscissa do ponto A é 3, do ponto B, C é 7. O afastamento do ponto A é 3 e a sua cota é 1. Então, coloquei 1 para cima e 3 para baixo. Projeção A', projeção A. O afastamento do ponto B é 3 e do ponto C é 5. Então, eles vão estar na mesma reta. 3 para o ponto B, 5 para o ponto C. Então, esse aqui é a projeção B, a projeção horizontal C. E a cota, tanto do ponto B quanto do ponto C, é de 3 centímetros. Então, eu sei que a projeção B' coincide com a projeção C'. E agora, a gente vai verificar nosso plano. Lembrando que aqui a gente tem uma projeção do plano acumulada e aqui uma projeção do plano reduzida. E agora, a gente vai ver quais retas estão contidas neste plano. Com relação à reta AB, que eu vou marcar em laranja, nós temos uma reta frontal. Que é esta reta aqui. No nosso diédromo. Com relação à reta BC, que é esta reta aqui, nós temos uma reta de topo.
que, com relação à reta CA, aqui, e mais uma vez a sua projeção aqui. Nós temos uma reta qualquer. Lembram que a reta qualquer não tem nenhuma projeção em verdadeira grandeza? Ela aparece aqui neste plano. Isso é bom ter as colinhas junto dos vários tipos de reta que a gente estudou na aula passada. Não é algo necessário de se decorar, mas como vocês têm que fazer essas associações, ter o resumo e ter as colinhas da aula passada ajuda bastante. Agora a gente vai fazer o nosso quarto exemplo, que é sobre o plano vertical. O ponto A tem abscissa de 3 centímetros, afastamento de 1,5 centímetro e cota de 1 centímetro. Localizamos o ponto A, sua projeção horizontal A e sua projeção vertical A'. O ponto B também possui abscissa de 3 centímetros, também possui afastamento de 1,5 centímetros, mas possui uma cota de 3 centímetros. Localizamos o ponto B. A projeção horizontal do ponto B coincide com a projeção horizontal do ponto A. E aqui está a sua projeção vertical B'. O ponto C tem abscissa de 7 centímetros, afastamento de 4 centímetros e cota de 3 centímetros. Localizamos o ponto C, sua projeção horizontal C e sua projeção vertical C'. E agora a gente vai unir os pontos do nosso plano. Como a gente pode notar, esse plano, em relação ao plano horizontal, ele possui uma projeção acumulada, porque o plano está perpendicular ao nosso plano de projeção. Então, ele se acumula todo como se fosse uma única reta. Com relação ao plano vertical de projeção, ele é uma projeção reduzida, porque ele não está perfeitamente paralelo ao plano vertical, ele está inclinado. Então, a gente não consegue ver as reais dimensões do nosso plano vertical. Então, vamos levar isso lá para a épora para a gente ver as retas contidas nesse plano. A abscissa do ponto A e do ponto B é 3 centímetros, do ponto C, 7 centímetros. O afastamento do ponto A e do ponto B é de 1,5 centímetro. E aqui a gente tem uma projeção acumulada, onde a projeção horizontal A coincide com a projeção horizontal B. E a gente tem uma cota de 1 centímetro para o ponto A e 3 centímetros para o ponto B.
1 centímetro para a projeção vertical A', e 3 centímetros para a projeção vertical B'. E o ponto C tem um afastamento de 4 centímetros e uma cota de 3 centímetros. Projeção vertical C', projeção horizontal C. Agora, a gente vai demarcar o nosso plano vertical. Agora, a gente vai ver quais são as retas que estão contidas neste plano. A reta AB, que agora está aqui, e no nosso diedro se encontra aqui, ela tem uma projeção em verdadeira grandeza e uma projeção acumulada. Ela é uma reta vertical. A nossa reta BC, que está aqui e aqui, reta BC, aqui e aqui, ela é uma reta horizontal. A reta com relação ao plano horizontal está em verdadeira grandeza e com relação ao plano vertical encontra-se reduzida. Uma reta horizontal. E por fim, a reta CA ou AC ela não se encontra com nenhuma de suas projeções em verdadeira grandeza. E uma reta que é oblíqua a todos os planos é uma reta qualquer. Seguindo o nosso próximo exercício, agora a gente vai fazer o plano de perfil e ver quais retas estão contidas nele. Nesse plano, os 3 pontos possuem a mesma abscissa de 3 centímetros. Para o ponto A, temos um afastamento de 6 centímetros. Eu sei que é a minha projeção A. Para o ponto B, um afastamento de 2 centímetros. Aqui é a minha projeção B. E para o ponto C, também o mesmo afastamento de 2 centímetros. Então, a projeção B coincide com a projeção C. As cotas. O ponto A e o ponto B possuem uma cota de 1,5 cm e o ponto C de 6 centímetros. Então, ponto A e o ponto B, na sua projeção vertical, coincide, e o ponto C, na sua projeção vertical C', está aqui em cima. Então, agora a gente vai demarcar os pontos. Projeção C com projeção C', o nosso ponto C está aqui em cima. Projeção A com projeção A', o nosso ponto A está aqui. E o nosso ponto B, ele é aqui neste cruzamento. Então, agora a gente vai unir os pontos para visualizar o nosso plano de perfil.
as nossas projeções, tanto horizontal quanto vertical, estão aqui acumuladas. Aqui é uma projeção acumulada e aqui é uma projeção acumulada. Esse plano, ele só teria uma verdadeira grandeza aqui no nosso plano de projeção auxiliar, que a gente comumente não usa, mas a gente sabe que existe e para alguns casos se faz necessário. Então, aqui, com relação ao plano de projeção auxiliar, é que ele seria um plano em verdadeira grandeza. Vamos levar para a épora para ver quais são as retas contidas nesse plano. Todos eles possuem a mesma abscissa. O ponto A tem afastamento de 6 centímetros, projeção A. O ponto B, afastamento de 2 centímetros, juntamente com o ponto C. Então, aqui a projeção B coincide com a projeção C. Agora, as cotas. O ponto A e o ponto B possuem cota de 1,5 centímetro. Então, a projeção A' coincide com a projeção B'. E o C, 6 centímetros, que não vai caber no meu papel, então eu vou fazer o que dá pra gente visualizar. E aqui a projeção vertical C'. Demarca bem a nossa reta, porque a gente precisa conseguir diferenciar a reta das linhas de chamada, principalmente na épora, que a gente não tem a visualização 3D. Então, faz um pontinho, faz um tracinho, mas demarca bem esta reta. E agora a gente vai ver quais são as retas que estão contidas no nosso plano. A reta AB, BC e CA. A reta AB, ela está aqui, com uma projeção em verdadeira grandeza da reta com relação ao plano, da reta com relação ao plano de projeção horizontal, não do nosso plano com relação ao plano de projeção. E com relação ao plano de projeção vertical, ela é uma projeção acumulada. Então, aqui, a minha reta AB é uma reta de topo, porque com relação à reta que compõe o plano, ela é uma verdadeira grandeza com relação ao plano horizontal de projeção e uma projeção acumulada com relação ao plano vertical de projeção. Agora, a nossa reta BC. A nossa reta BC está aqui. E essa reta, de topo. A reta BC, ela está ao contrário da reta AB. Ela tem uma projeção em verdadeira grandeza com relação ao plano vertical de projeção e uma projeção acumulada com relação ao plano de projeção horizontal. Então, ela é uma reta vertical. E a nossa reta CA, ela está aqui e aqui. Vou colocar na lateral. A nossa reta CA, que tem as duas projeções reduzidas, porque ela se encontra inclinada com relação aos dois planos de projeção, ela é uma reta de perfil. Seguindo o nosso próximo exemplo, a gente vai ver sobre o plano de rampa e quais são as retas contidas nele. O ponto A e o ponto B têm abscissa de 3 centímetros, o ponto C de 7 centímetros. O afastamento do ponto A é de 6 centímetros.
O afastamento do ponto B é de 2 centímetros. A cota do ponto A é de 2 centímetros e do ponto B, 6,5 centímetros. Projeção A', projeção B', projeção A e projeção B. Agora, a gente vai localizar os pontos. Cota do ponto B de 6,5 centímetros. Cota do ponto A, 2 centímetros. Afastamento. Localizamos o ponto A. Afastamento do ponto B. Localizamos o ponto B. O ponto C tem afastamento de 6 centímetros e cota de 2 centímetros. Localizamos o ponto C. Projeção horizontal C, projeção vertical C'. Agora, a gente vai unir os pontos do nosso plano de rampa. O plano de rampa, ele parece realmente uma rampa, inclinando-se aos dois planos de projeção horizontal e vertical. Demarcamos bem as nossas projeções. E se esse plano ele é oblíquo em relação aos dois planos de projeção, então a gente sabe que o plano de rampa tem projeção reduzida nos dois planos de projeção. Então, agora, a gente vai levar isso aqui para nossa épura para ver quais são as retas contidas nele. O ponto A tem abscissa de 3 centímetros, ponto B também, e o ponto C de 7 centímetros. O afastamento do ponto A é de 6 centímetros. O afastamento do ponto B é de 2 centímetros. O afastamento do ponto C é de também 6 centímetros. A cota do ponto A é de 2 centímetros. A cota do ponto B é de 6 centímetros e meio. E a cota do ponto C é de 2 centímetros. Vamos delimitar o nosso plano. E agora, vamos ver quais são as retas contidas nesse plano. Começando pela reta AB. A reta AB aqui no nosso diedro. Ela se encontra com relação à reta e aos planos de projeção, reduzida em ambas as projeções.
Então, essa é uma reta de perfil. A reta AC que se encontra aqui e aqui. Com relação aos dois planos de projeção, ela se encontra paralela em verdadeira grandeza. Então, ela é uma reta fronto-horizontal. E, por fim, a reta BC ela se encontra oblíqua, inclinada a todos os planos de projeção. Então, a reta BC, ela é uma reta qualquer. Para finalizar, o nosso último plano a ser estudado é o plano qualquer. Então, dados os pontos, o ponto A tem a abscissa de 1 centímetro, ponto B e C a abscissa de 4 centímetros. O afastamento do ponto A é de 1 centímetro e sua cota também é de 1 centímetro. Localizado o ponto A, sua projeção horizontal A, sua projeção vertical A'. O ponto B tem afastamento de 1 centímetro e o ponto C, afastamento de 4,5 centímetros. A cota do ponto B é de 3,5 centímetros e do ponto C é de 1 centímetro. Localizados os pontos, ponto C, projeção horizontal C, projeção vertical C', o ponto B, projeção horizontal B e projeção vertical B'. Agora a gente vai definir o plano. Também vamos definir as projeções do plano nos planos de projeção. Feito isso, agora a gente vai levar lá para a nossa épora para a gente saber quais retas estão contidas nesse plano. Então, o ponto A tem uma abscissa de 2 centímetros, ponto B e C, 4 centímetros. Ponto A tem afastamento de 1 centímetro. Ponto B tem afastamento de 1 centímetro. Ponto C tem afastamento de 4 centímetros e meio. Projeção C, projeção B,
projeção A. A cota do ponto A é de 1 centímetro. A cota do ponto B é de 3,5 centímetros. E a cota do ponto C é de 1 centímetro. Projeção vertical à linha. Projeção vertical C', projeção vertical B'. O nosso plano qualquer, assim como a reta qualquer, ele é oblíquo com relação aos 3 planos de projeção, que é diferente do plano de rampa que a gente viu anteriormente, que o plano de rampa é oblíquo ao plano de projeção horizontal e ao plano de projeção vertical. Já o plano qualquer é oblíquo em relação ao plano horizontal, ao plano vertical e ao plano de projeção auxiliar, que fica aqui no fundo. Então, agora a gente vai ver quais são as retas contidas nele. A reta AB, ela se encontra aqui. Aqui e aqui. Essa reta, com relação ao plano de projeção vertical, somente a reta, está em verdadeira grandeza. E com relação ao plano de projeção horizontal, ela está reduzida. Então, a reta AB é uma reta frontal. Agora, partindo para a reta BC, que se encontra aqui, ela tem as duas projeções reduzidas, porque ela se encontra inclinada tanto com relação ao plano horizontal quanto em relação ao plano vertical. Então, a reta BC é uma reta de perfil. Por fim, a nossa reta CA, ou AC, que está aqui no nosso diedro e aqui na nossa épora, ela tem a sua projeção horizontal em verdadeira grandeza e a sua projeção vertical reduzida. Então, a nossa reta CA é uma reta horizontal.